vamos ver outro texto aqui, olha, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5 fala também essa questão de contexto, que eu já vi muitas pessoas usando desse texto indevidamente. Êxodo 20, versículo de número 5, é um texto muito usado para falar a respeito de maldição hereditária. Porque vão dizer que esse texto advoga essa doutrina que existe a maldição hereditária. Mas veja bem o que o texto diz, versículo 5: não se curvarás a eles, nem as ferirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então é usado só esse texto para dizer que existe a maldição hereditária. Mas olha o que diz no versículo 6: e faça misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ao mesmo tempo que Deus, olha como é que Deus é misericordioso, Ele amaldiçoa a terceira e quarta geração dos que aborrecem Ele, mas Ele também abençoa aqueles que guardam os mandamentos dele 1000 gerações, milhares. Veja como é que é isso. E outra coisa, essa maldição aqui de amaldiçoar a terceira e quarta geração dos que aborrecem só são para os 3 primeiros mandamentos, não são para os outros, só é para os mandamentos verticais, aqueles que vão direto contra a pessoa de Deus. Você veja que ele fala aí dos 3 primeiros, que é não se prostrar diante de imagem, não adorar com a boca a imagem e nem fazer a imagem. Se você fizer esses 3, aí vem logo a punição em seguida, falando da terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Mas os outros mandamentos, não existe diretamente um pecado, uma maldição hereditária. A maldição hereditária só é para quem idolatra com a boca, adorando, quem prostra ou quem faz. Os outros aqui não tem. Subsequente, os outros pecados que falam de prostituição, quem mata, quem rouba, quem adultera, quem dá falsa testemunha. Esses outros mandamentos são mandamentos que sim, Deus não gosta e Deus pune, sim, mas não são punitivos com essa gravidade de terceira e quarta geração dos que aborrecem. Está entendendo, irmão? Como é interessante a gente analisar o contexto da passagem, para a gente compreender melhor isso. Vamos lá agora para uma passagem interessante para a gente seguir para o 4, Ezequiel 4, Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Nós estamos dando uma passeada na Bíblia, você que está chegando aí, mas nós estamos estudando sobre a interpretação da Bíblia. Nós estamos na terceira regra de interpretação, que fala sobre contexto, como é importante a gente analisar o contexto, aquilo que vem antes e aquilo que é posterior ao versículo que você deseja estudar. A importância disso. Ezequiel capítulo 4, Ezequiel está depois de Isaías, depois vem Jeremias e depois vem Ezequiel. Ezequiel foi um sacerdote do Senhor. Eu já vi alguém interpretar esse texto. Eu estou trazendo para os irmãos coisas que eu já ouvi, né? Coisas que eu já percebi. E às vezes a gente ouve tanta coisa. E eu já ouvi uma pessoa dizendo que o Ezequiel, Deus deu a ele esterco, ou seja, fezes humanas para ele comer, se alimentar nos tempos de crise. E não é bem isso que aparentemente diz o texto. Observe bem o versículo 12, o que o 12 diz. Ele interpretou a partir disso. Versículo 12. E os que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. Então esse pregador, ele esculhambou o coitado do Ezequiel, dizendo que o Ezequiel ele comeu fezes humanas, com base nesse texto aí, porque ele não leu o que vem posterior a esse texto. Certo? Existe esse tipo de coisa que as pessoas não entendem. Mas vamos lá, o que acontece aqui nesse contexto? Diz o seguinte no versículo 13: e disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel e o seu pão imundo, o seu pão imundo, entre as nações para onde serão lançados.
eles iriam ser lançados para a Babilônia para ser escravos lá na Babilônia. Versículo 14: então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa mortal, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Versículo 15: e disse-me: vê, tenho dado esterco de vacas em lugar de esterco de homens, e com ele prepararás o teu pão. O que a gente entende aqui, queridos? Olha, vamos para lá para a cultura antiga. 2.000 anos atrás, porque esse texto aqui está no ano 586 a.C. Então é uma viagem longa, né? Então antigamente não existia gás, nenhum tipo de gás cozinha. Na época, os judeus colocavam fogo quando estavam no deserto. Os beduínos até hoje fazem isso. Quando o animal defeca, eles põem para secar e utilizam aquilo como gás para aquecer a comida. Isso é muito comum lá na região dos beduínos até hoje, nas pessoas que viajam. Só que Deus tinha punido Israel tanto que não existia nem vaca mais para poder defecar e eles utilizaram para botar fogo e fazer o alimento. Eles queriam fazer as necessidades fisiológicas. É meio estranho, né? Vamos falar sobre essas coisas aqui, mas é porque faz parte do contexto. E aí eles tinham que fazer, colocar na sacolinha em algum lugar, secar e utilizar suas próprias fezes para botar fogo no alimento, porque a crise ia ser tão grande. Se não ia combustível, se não tinha animais, eles estavam passando crise de fome também. Só que Ezequiel reivindica a Deus: Senhor, eu fui contaminado, Senhor. E ele pediu tipo um escape para Deus no versículo 13 e 14. Aí Deus diz assim: não, eu vou te dar esterco de animais para você fazer o teu pão. Ou seja, eu vou lhe dar uma vaquinha para você viver com ela. Não, você está entendendo? Então olha o contexto, como é que funciona, irmão. Então você veja como é tremendo quando a gente descobre essas maravilhas aí dentro do contexto da passagem da Bíblia. A última aqui para a gente entender essa questão do contexto é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Essa aqui eu fiz questão porque, queridos, existe um grupo chamado libertinos, que desde a época do apóstolo Paulo, da época do Tiago, do apóstolo Tiago, esse pessoal foi um câncer na igreja. Porque os libertinos foram as pessoas que entenderam errado a mensagem do apóstolo Paulo. O Tiago refuta muito isso, porque o Tiago ele apresenta as obras. O Tiago fala assim: a fé sem obra é morta. Por quê? Porque existia um grupo de cristãos que entenderam a mensagem de Paulo assim. Paulo dizia que a fé é que salva. Então ele dizia: bom, se a fé é que salva, não precisa obedecer nada. E surgiu esse grupo, os libertinos, que então eles não tinham compromisso com obra nenhuma, eles não faziam bem a ninguém, eles não viviam, não faziam nada. Nem trabalhar, eles trabalhavam, que até eles viraram um grupo chamado montanista, que vivia nos montes orando e não fazia nada por ninguém. A fé deles era essa. E aí o Tiago vai refutar dizendo: não, a fé sem obra é morta. Porque você precisa praticar esse evangelho que você crê. Você precisa materializar essa convicção que você tem sobre Jesus, sobre Deus. Mas esses libertinos existiam também em Corinto. Segundo aos Coríntios, queridos, capítulo 3, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Existe um grupo aqui no Brasil que eles se intitulam a visão teológica deles é teologia inclusiva. E eles vão dizer que pode tudo, não tem problema, inclui tudo. E porque até a homossexualidade, pode tudo. Homossexual, a gente aceita homossexual aqui na igreja, mas a gente aceita para ser transformado, para ele ser liberto, para ele ser mudado pelo Cristo que muda e que transforma todas as coisas. Mas lá não aceita o Deus mesmo que está, e ele fica o Deus mesmo que está, afinal de contas é a liberdade hoje em Cristo. Eles dizem isso. Então eles usam muito esse texto: onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, inclusive para ter manifestações que vão prejudicar a liturgia do culto, a bagunça, muitas vezes é nas igrejas, em nome de uma liberdade. Ou seja,
Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Então, por isso, vamos bagunçar. Vem uma bagunça a igreja muitas vezes, e aí eu já vi cadeira quebrada, já vi gente quebrar culto, eu já vi gente quebrar supercílio e ir para o hospital, eu já vi culto terminar meia-noite, e aí uma bagunça. Porque em nome de uma liberdade acaba vivendo isso aí. E na verdade não é assim. O texto aqui, se ele quer dizer a liberdade onde há o Espírito do Senhor. Onde é que o Espírito do Senhor está? Dentro de nós. Dentro de nós a liberdade para quê? Para termos contato com o Criador. Essa é a ideia. Nós temos a liberdade hoje, porque antigamente nós não tínhamos a liberdade, só o Espírito Santo só estava presente em rei, sacerdote e profeta. Era exclusivo para essa classe de pessoas. Só que hoje, querido, você pode entrar na igreja com a roupa mais simples, e você pode entrar na igreja com a roupa mais cara. Você pode ser o mais erudito da igreja, ou você pode ser o mais simples da igreja. Você pode ser a pessoa que mais ora na igreja. Você pode ser aquela pessoa que ora de vez em quando. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Essa é a liberdade, o acesso a Deus que nós temos hoje em Cristo. Isso é maravilhoso, porque é fantástico quando a gente tem essa liberdade, porque o judeu antigamente, ele não tinha acesso. Não era qualquer judeu que entrava, tinha que ser da tribo de Levi, filho da descendência de Arão. Da descendência de Arão tinha que ser da linhagem coatita, porque tinha outra linhagem coatita, e da linhagem coatita da descendência por causa da linhagem de Levi, da tribo de Coré. Então tinha que ser da tribo de Coate, tinha que ser essa. Olha, o tempo era uma dificuldade muito grande para entrar na presença de Deus. Hoje, todo mundo pode entrar na presença de Deus. E olha o que o texto diz, no versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os seus corações. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, você tem a liberdade e o acesso ao Pai. Por isso que hoje nós não temos mais a ideia de uma pessoa que intercede por você. Antigamente existia essa ideia. O sacerdote era a pessoa responsável para conduzir a sua confissão de pecados por meio de um sacrifício vespertino ou matutino, para que você fosse redimido. Isso tinha que acontecer. Você só poderia ser perdoado de manhã ou à tarde. Se você pecou à noite, tinha que esperar todo dia para pedir perdão, porque o sacerdote só fazia sacrifício de manhã e à tarde. Irmão, hoje, se você pecar agora, você pode levantar sua bocona santa e pedir perdão a Deus, que Deus lhe perdoa. Querido, antigamente era uma dificuldade muito grande. Não era você que fazia o sacrifício. Você falava com o sacerdote colocava a mão direita na cabeça daquele carneiro, confessava os seus pecados e matava aquele carneiro, aí você era redimido. Era uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, não. Todos nós temos acesso ao Pai. Existem até algumas igrejas, infelizmente, que têm criado, não discípulos, mas criado fãs. E têm criado, além de fãs, têm criado seguidores. Só que, na verdade, nós somos discípulos. Discípulo é independente. Jesus não criou os 12 para ficar dependente dele. Não. Jesus, ele ensinou os 12 para ficarem sem ele. Sem a presença física dele, mas somente com a presença espiritual. Os líderes hoje também têm que ter essa visão. Não, eu vou ensinar a minha igreja a ser discípulos de Cristo, para que eles sejam independentes de mim como pessoa, mas dependentes de Cristo espiritual. Isso é bem maravilhoso. Só que hoje em dia não, hoje está nas igrejas, o pastor prega, quer se entregar, não é aquela fila aqui no momento para você orar, porque as pessoas só saem da igreja depois que você faz uma ungidinha santa nele, e ele sai para casa com aquela sensação de que não, agora eu vou abençoar. Só que Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou para a gente fazer discípulo, ou seja, gente preparada para reproduzir outros e outras pessoas. Que coisa maravilhosa. Porque eles não entenderam a
alguém na nossa rua, na rua da sua casa, estiver espiritualmente demoniado, estiver espiritualmente mal, espiritualmente caído, você pode ir lá e orar a Deus, porque a liberdade, o mesmo Espírito que está sobre a vida do pastor Henrique, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, que está sobre a vida de todos quantos tanto invocam Cristo. Que maravilha, porque isso nos dá liberdade. Nós somos submissos à liderança do ministério daqueles que Deus coloca acima de nós, e entanto nós também temos a nossa autoridade dada por Cristo para reproduzirmos o poder dele, porque ele nos envia. Maravilha, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O senhor pode passar aí, por favor, para a gente encerrar aqui, que é a quarta. Pode passar. Pode passar, por favor. Isso, a quarta regra aqui para a gente entender essa questão. Aqui, irmãos, olha, a quarta regra. É preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Veja bem, queridos, olha, a Bíblia é um livro que ela nos dá essa informação de para que ela foi escrita, ou seja, por que foi escrita. Vamos lá. Eu quero que os irmãos abram comigo aí no livro de Ruth. Vamos observar aí o objetivo de Ruth. Dá um ruído aí. Glória a Deus. Ruth capítulo 1. Ruth é depois de Deuteronômio, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois vem Josué, depois vem Juízes e depois vem Ruth. Antes de 1 Samuel, olha o que diz aí, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz a Escritura. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos, seus 2 filhos. O que a gente entende aqui? Que Ruth está dentro de um contexto dos juízes. Porque nós lemos, existe o livro dos juízes antes, não é isso? Depois de Josué tem juízes. Mas o livro de Ruth está inserido dentro do livro dos juízes. Ou seja, o acontecimento que aconteceu em Ruth está dentro do livro de juízes. Embora que não esteja escrito no mesmo compêndio literário, mas ele está dentro desse mesmo contexto. Então a gente lê Ruth entendendo que não existia rei ainda, não existia monarquia, não era a época dos patriarcas, era o tempo dos juízes. Então a gente entende esse período, um período aí em que os juízes julgavam a terra. Por isso que a gente tem que entender aí o desígnio, o objetivo do livro que está inserido. Vamos observar agora outro texto, outro livro, irmão, Provérbios. Vamos lá para Provérbios. Vamos dar um salto aí gigantesco aí. Vamos lá para Provérbios, que está depois de Salmos. Salmos é um livro bem grande, é muito fácil de encontrar. Capítulo 1, versículo 1. Para a gente entender por que Salomão escreveu Provérbios. Existia inspiração espiritual, sim, mas olha o que ele diz aí no versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então o objetivo de Salomão era o quê? Era para os jovens, era para instruir os jovens de Israel, era para orientar os jovens de Israel, as pessoas daquela época que estavam carentes de informações, e aí ele escreve aí o livro de Provérbios. Você veja aqui, geralmente no início do livro já vem falando do seu objetivo, o objetivo do livro. O objetivo do livro já vem aí bem explícito no livro. No Velho Testamento já é um pouco mais desafiador encontrar, mas o Novo Testamento é bem claro você entender isso, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele mostra muito bem isso, bem mais fácil de compreender essa questão aí de intenção do
escreveu, porque é importante saber para que cidade ele escreveu, porque assim nós temos a condição de pesquisar a cidade. Para você que gosta de se aprofundar na Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Para você que gosta de pesquisar a Bíblia, é importante dizer isso. Por exemplo, como eu li agora Provérbios, você saber que ele escreveu para os jovens de Israel que estavam precisando de orientação, precisando de certos ajustes. Ele escreveu Provérbios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 diz aí, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, ele escreve para a igreja de Corinto. Ele escreve para a igreja de Corinto. Então, para a gente entender a carta aos Coríntios, a gente precisa entender a cidade de Corinto. Então, você que tem um recurso aí de pesquisar no enciclopédia, no dicionário, para saber como é que foi a cidade de Corinto, você vai pesquisar e você vai entender muito se você compreender a cidade. Você compreendendo a cidade, você compreende o porquê que ele escreveu certas coisas naquela cidade, para aquela cidade. Por isso que é importante essa questão. Porque existem princípios universais que são para todas as igrejas e existem princípios que são para aquela comunidade especial, entendeu? E aí é que tá, muitos erros acontecem porque as pessoas pegam uma passagem que é para aquela comunidade em especial, por algum princípio, por alguma realidade, e universaliza como se fosse para todos. Como no caso do véu, como no caso do cabelo comprido, como no caso do cabelo curto para a mulher. Então existem essas questões. Por exemplo, tem algumas passagens em Corinto que fala que na igreja a mulher tem que estar calada. Na igreja a mulher não pode falar nada. E existem algumas igrejas que elas adotam que a mulher, ela ensina na igreja, mas ela não pode pregar para todos, só ensinar, e não pode trabalhar temas principais. Não pode. Ela é restrita. E tem igrejas que ela nem ensina, nem prega, nem nada por conta desse texto. Porque ela universalizou uma passagem que era específica para aquela comunidade. Por quê? Lá em Corinto, irmãos, olha, existia em Corinto uma deusa chamada Artemis, que também é entendida como uma Afrodite em algumas regiões, e em outras regiões é entendida como Diana. Ambas fazem parte da mesma situação. Ela era a deusa cultual. Se você olhar na arqueologia, vai ver uma mulher com 6 seios. 6 seios. Era o símbolo da fertilidade, certo? E essa deusa era tida por esse nome, Artemis, Diana ou Afrodite. E a ideia dela ela ficava geralmente nos portos das cidades. Corinto era uma cidade portuária grega, onde muitas pessoas viajavam e chegavam lá. Então o que acontecia? Os marujos que ficavam 2, 3 meses fora de casa, geralmente eram homens depravados, chegavam, a primeira coisa que eles iam fazer era o sexo fácil e adoração, porque eles achavam que através daquela relação com aquelas divindades, com aquelas sacerdotisas, existiam 1000 mulheres em Corinto que eram sacerdotisas cultuais. Os marujos chegavam, se relacionavam com elas, e aí eles adoravam a deusa Diana, e aí em nome disso ele tinha fertilidade, prosperidade e tinha paz na viagem, o regresso da sua viagem. Então existia tudo isso. Então era costume naquela cidade a mulher ser a sacerdotisa. Em todas as culturas pagãs, quem era o sacerdote era a mulher, não era o homem. Todas. Por isso que entra a divergência sobre o ministério pastoral feminino, mas não vou entrar nessa questão hoje, por conta dessa questão. Então, quando essas mulheres converteram ao cristianismo, elas queriam dentro da igreja mandar também, ainda que não no seu corpo, mas elas queriam mandar na igreja. Não, lá eu era a dona, aqui também é você. E aí começou a ter divergência com os líderes, com os anciãos da igreja e essas sacerdotisas que haviam convertido a Cristo. Então o que acontece? Por conta disso, Paulo falou que essas mulheres estejam caladas na igreja, porque elas estavam querendo opinar dentro da igreja, e que se tiverem alguma pergunta em casa com seus maridos, para que essas mulheres
tivessem mais respeito dentro da comunidade cristã, que era diferente da comunidade que elas pertenciam, pagã e extremamente depravada. Deu para entender, irmãos, como é que é interessante isso? Então, a gente precisa entender a cidade, entender o contexto, entender tudo isso aí, para que a gente tenha uma melhor interpretação da Bíblia, uma coisa mais saudável, certo? Glória a Deus, amém. Eu estou encerrando aqui. Então, irmãos, é importantíssimo o estudo minucioso da Bíblia. Nós queremos aqui que os irmãos sejam pensadores, certo? Pensadores, vamos refletir sobre a Escritura, vamos receber não somente aquilo que nos é falado simplesmente, mas nós vamos refletir, vamos pensar. Chega em casa, vamos parar, vamos analisar esse texto. Essa pregação de domingo à noite foi interessante, mas teve algumas coisas que não ficou muito claras. Eu não desafio você a falar, a criticar, sem conhecer. Eu vou pesquisar essa semana, eu vou tirar essa semana, olha que coisa linda que seria, essa semana eu vou tirar para pesquisar esse texto que foi pregado na igreja, porque pode até dar certo, mas eu não entendi direito, ou pode até dar errado e eu não entendi, então eu preciso refletir. Pegue a semana e rumine como uma boa ovelha, porque você sabia uma das características da ovelha ruminar, irmão? Não existe ovelha que engole, não engole, só que tem ovelha que está cheia de coisa na barriga sem ruminar. Quantas doutrinas, quantos ensinamentos nós temos adquirido, ouvido ao longo da nossa vida cristã, e isso é engasgado ainda, porque você não parou para ruminar. E não é o pastor que rumina, é o pastor que rumina? É a ovelha que rumina. Ou seja, a ovelha que tem que se dispor a falar: não, eu vou fazer meu papel de ovelha, vou ruminar, vou pegar a Bíblia, vou estudar a Bíblia, vou pesquisar a Bíblia. Aí depois que eu tiver uma conclusão daquele assunto, aí eu posso dizer: concordo com o senhor, aquela pregação foi verdadeira, ou não. Pode chegar algum dia, pastor, que eu e você sejamos confrontados. Eu gostaria que isso acontecesse, não seria bom. Um cristão chegar para mim: Danilo, você pregou aquele dia, mas não estava certo. Não, meu irmão, você pisou na jaca aquele dia. Eu ia ficar alegre, porque eu ia ver que aquele irmão pesquisou. Ou então você chegar, irmão, aquela palavra que você pregou foi de Deus, porque eu vi, eu consultei, é daquele jeito mesmo. Que maravilha, irmãos, isso. Essa semana foi muito rica para mim, para a aula, porque ela foi confrontada com alguns textos bíblicos, né? Com a igreja de Samuel, aquela coisa toda. E aí ela veio conversar comigo, nós passamos uma hora no próprio estudando. E a gente estava estudando justamente esses textos bíblicos, né? E se confrontando, estudando a palavra. Ela está aqui, eu estou olhando para ela e a gente está vibrando. Que maravilha! Mas é gostoso, a gente tem escutado a palavra. Sim. E que bom que os crentes se reunissem, e aí não é nenhuma pancada, nada, em vez de falar da vida dos outros, da vida alheia, falar temas bíblicos. Sim. Né? Por que a gente está falando da igreja? Por exemplo, o pastor tem, a igreja. Não fala de igreja, fala de Bíblia, irmão. Porque muitas vezes o que está faltando é isso. O crente não tem Deus para compartilhar, aí vai ficar falando mal. O pastor roubou, o pastor mentiu, a igreja A, a igreja B, o irmão fulano, a irmã ciclana. É falta de Bíblia. Sim, a boca fala que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra, você vai compartilhar a palavra. Quando alguém está cheio de futebol, fala de quê? De Messi, de Neymar, de Barcelona, não é verdade? Mas quando alguém está cheio de Bíblia, fala de Bíblia. Certo? Irmãos, tem a última regra, que é a quinta regra de interpretação. Semana que vem eu vou estar falando sobre ela, que é a necessidade dos paralelos, ou seja, comparação. Nós vamos comparar textos com textos. Nós vamos ensinar essa regra aqui semana que vem: paralelo de ideias, paralelo de ensinos gerais e paralelo de palavras, como você fazer na sua casa esse ensino. E mais, eu vou dar um rápido esclarecimento sobre figuras de linguagem, para você entender. Por exemplo, quando Jesus diz assim: é mais fácil um rico entrar, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Isso é uma figura de linguagem, um exagero. Quando a Bíblia fala assim, Adão conheceu a Eva, também é uma figura de linguagem. A primeira é um hipérbole, um exagero, e a segunda é um eufemismo, ou seja, é uma palavra branda tirando a palavra pesada. Então, irmãos, existem várias
coisas interessantes. Quando Jesus diz que eu sou a porta, ele está dizendo é uma metáfora. Então existe isso. Então nós vamos falar isso semana que vem. Multiplique para os seus amigos, irmãos em Cristo, para vir para nós estudarmos a Bíblia. Que coisa maravilhosa que é nós estudarmos a palavra de Deus. Semana que vem a gente encerra essa série de estudos sobre a interpretação da Bíblia, e vai ser uma bênção para a sua vida. E eu ficaria muito feliz, muito, se os irmãos colocassem em prática esses ensinamentos na casa dos irmãos.